Meninas, graça e paz. Capítulo 7 e 8, um coração que ama 1 e 2. E ela já começa chamando a gente para a prática, porque o amor é algo que se traduz em atos, como Jesus fez por nós. Ele veio e deu a vida por cada uma de nós. Mas eu achei muito interessante que logo ali naquela primeira página do capítulo 7, ela já fala que ela está propondo uma ordem. O marido pertence a um lugar e numa ordem certa. E primeiro Deus. Então, eu quero que a gente se pergunte se Deus está no lugar certo, o marido está no lugar certo, porque nós podemos ter entronizado os nossos maridos no nosso coração, porque a gente pensa demais nele, no que ele fez, no que ele deixou de fazer, se ele me ama, se ele não me ama. Então, se a gente pensa tanto nele, então praticamente ele se tornou a nossa prioridade no sentido de Deus. E ela fala que nós precisamos nos dedicar ao marido, mas Deus sempre primeiro, né? E ele não pode ocupar o lugar de Deus no nosso coração, porque ele não é Deus. Ele tem que estar na ordem certinha. Ela coloca essa ordenação dos afetos, né? Bom, e nós precisamos ter muito claro que Deus é que supre, né? A nossa vida. Deus é a nossa base, ele é o fiel da balança e não é o marido, né? Isso organizado, ela já começa a puxar para mim, que o que mais me tocou foi a questão da amizade, que a gente precisa fazer do marido a pessoa mais importante. E eu e meu marido, nós nos conhecemos primeiro no ambiente de trabalho e a gente era amigo, muito amigo. E é interessante que eu fiquei pensando sobre amizade, quando você tem aquela pessoa como amiga, você não fica tentando fazer um filme, sabe? Você não fica tentando mudar uma coisa, né? Quando você é namorada, você tem né, um papel e tal. Mas quando você é amigo, você expõe mais livremente. Ó, minha família é assim, as coisas que eu estou passando, tá assado. Né? Que você não está tentando fiscalizar aquela pessoa, você não está tentando monitorar aquela pessoa, você não está tentando educar aquela pessoa, muito menos menosprezar aquele seu amigo, né? Que você está ali tecendo amizade. Então, se a gente precisa colocar o marido como nosso maior amigo, criar um tipo de amizade que é o quê? A amizade em que você pressupõe que você aceita a pessoa que está ali na sua frente, né? Você se interessa por saber quem aquela pessoa realmente é, o que ela tem, é, que ela gosta, os interesses dela, porque a gente pode estar perdendo muita coisa sem saber. A Tati fala no curso sobre. Ela repete muitas vezes, até na internet ela fala sobre isso em relação aos filhos. O que seus filhos realmente gostam? Quais são os maiores sonhos, os amigos, enfim. E a gente, às vezes, não sabe do filho e nem do marido. Porque a gente já deixou de tecer essa amizade, de se preocupar e se ocupar com essas coisas. E o relacionamento, quando ele entra num desgaste, em algumas épocas, algumas fases, o marido, o homem, ele tem uma tendência a esconder muito as coisas. Principalmente as coisas que podem ser usadas contra ele. E a gente tem uma tendência, nós mulheres, de escrutinar. A gente quer, né? A gente pensa muito e a gente vai meio que. Bom, lá na menopausa a gente perde um pouco isso, a gente, pela perda hormonal, então nós vamos ficar assim, mais focalizadas, né? Mais parecidas com o homem nesse sentido. A menos que a gente faça a reposição, mas enfim. Nós ao tentar conversar com o marido, quando ele fala alguma coisa, como a gente está assim no escrutínio, uma resposta que ele nos dá, a gente pensa assim, nossa, mas você pensa isso? Só isso? Porque a praticidade e a lógica masculina fere a gente muitas vezes. E a gente julga isso assim, isso não é tão profundo. Gente, eu já fiz isso, viu? Eu estou falando dos meus defeitos aqui, dos meus escancarando para vocês. Eu já fiz isso, tipo, perguntar uma coisa que eu achava mega profunda, assim, o Marco vinha com uma coisa que eu falava, Jesus, mas espera aí, cava mais um pouco aí para ver se acha mais coisa e nada, né? Bom, então a gente acaba fazendo com que isso quando o marido conversa, a gente acaba que ressalta, né? Aquilo que para a gente está sendo negativo, e eles também vão se fechando. E eu não vou conversar com ela, porque ela está aí julgando cada coisa que eu falo, querendo que eu mude a minha verdade para se adequar à verdade dela. Né? Eu achei muito lindo o testemunho da Juliana, que está aqui no grupo, em que ela fala, que ela falou, né, ela chamou o marido, e eu achei muito bonito quando ela chama ele para conversar, e ela fica ali. Ouça, gente, depois, sabe? Ela fica ali em silêncio,
E eu achei incrível, porque, para mim, ela percebeu, né? O que está sob o meu controle, né? O que eu tenho controle absoluto? O controle só sobre as coisas que eu posso mudar. Então, eu vou dar o primeiro passo. E, gente, eu achei isso de uma grandeza, assim, que só Deus é capaz de nos permitir e de nos dar essa capacidade, porque ela ouve ele, e olha quantas vezes a gente não está conseguindo nem ouvir, sabe? O que, que o outro tem para falar, porque a gente está naquele processo, sabe? Monitorando, fiscalizando, e a gente está tentando reeducar o homem. Então a gente não está nem, não, e ele vai falar de novo aquela mesma coisa. Enfim, a gente não aceita, na verdade, como ele é. E ela fala muito sobre amar o marido e o amar, né? Ser querido, né? Inclui ser aceito. Então, uma amizade que não contém a aceitação, e muitas vezes a gente entra numa resignação, e a resignação ela gera uma cobrança depois. Então a gente precisa trabalhar mais que aquele homem é aquilo ali. E se ele se sentir mais à vontade, ele vai abrir mais, ele vai se abrir mais para a gente. Então ela vai nos ensinando a priorizar o marido. E, gente, isso é tão importante nessa questão de priorizar, porque quando você acaba tendo amigos, principalmente no ambiente de trabalho, na igreja, enfim, em que são mais íntimos do que o seu próprio marido. Nossa, homem, então, se você tiver um amigo homem, é muito perigoso, gente, porque você acaba levando a sua intimidade para essa outra pessoa. Isso vice-versa, o homem também, né? Acaba tendo uma amiga lá, vai levando, tem um acolhimento, a pessoa está ali, começa a ter dó para as histórias que a gente conta só do nosso lado, né? Pronto, acabou, a gente explode, pega fogo, a gente não pode fazer isso. O seu melhor amigo precisa ser o seu marido, né? E vice-versa. De outra forma, também a gente não deve procurar confidências na família, desabafar com os filhos. Tem gente que fala para mim assim: ah, não, mas eu não vou esconder dos meus filhos. Gente, a criança ela não tem ferramental psicológico para lidar com determinadas situações que os adultos estão enfrentando. Então, eu acredito que ninguém aqui no nosso meio está fazendo isso, nem vai fazer por imaturidade, por cansaço, por desespero, né, de pensar, eu preciso desabafar com alguém. Não, procure um adulto, com as crianças não. São coisas que a gente precisa preservar, e você precisa preservar, e seu marido precisa preservar, porque as crianças, ou adolescentes, enfim, os pais, às vezes os pais não têm nem mais saúde, sabe? E você leva um problema para o seu pai, ou para sua mãe, e eles se sentem na obrigação de resolver, né? Porque se você levou, é porque é para resolver. Então, é melhor não, a gente não fazer isso com a gente mesmo, porque a gente perde muito, né? Até da própria credibilidade da gente, né? Enfim. E o casal, gente, quando chega a adolescência, é a hora que você mais precisa de estar fechado com seu marido. E se ele já está num lugar de desonra, vai ser complicadíssimo você estar fechado com ele, o que é permitido não é permitido, sabe? Enfim, tudo precisa estar nos seus devidos lugares. Mas tem uma outra coisa que nós mulheres também fazemos, principalmente quando o bebê acabou de nascer, a gente teve filho, é que a gente coloca, no caso, né, o filho não vai ser nosso confidente, nem nosso terapeuta, mas a gente pega os filhos e coloca no lugar do marido. Então, tudo vira os filhos. E às vezes tem marido que faz isso também. Teve um casal que eu conheci uma vez, num curso, no final, um pediu perdão para o outro, porque eles perceberam que os filhos eram prioridade total. Eles chegavam em casa do trabalho, cuidavam dos filhos e era tudo os filhos. E aí eles perceberam que, peraí, então, se não tem casamento, não vai ter suporte para os filhos. Se não existiu o amor, o trabalho aqui entre os dois, né? De resgatar cada dia mais o amor, não vai ter casamento, né? Não vai ter família. Então, no início acontece, gente, mas o mais rápido possível que a gente puder voltar a ser, sabe, não só pai e mãe, sabe, mas marido e mulher, isso é muito importante. Enfim, mas voltando, para cultivar essa amizade, a gente precisa entender como os homens pensam. Gente, os homens eles têm uma facilidade muito grande, isso é hormonal, biologicamente falando, de ter hiperfoco, de ser monotarefa, de produção, produzir resultados, sabe? Uma coisa depois da outra em ordem. Eles gostam muito da ordem. O meu marido, ele fica extremamente angustiado. Ele se sente meio perdido quando ele está comigo em algum lugar que eu estou fazendo, estou na cozinha, estou em algum lugar, e eu estou fazendo mil coisas ao mesmo tempo. Eu preciso, são 43 anos, gente. Eu preciso parar e explicar para ele. Eu estou fazendo isso, depois eu vou fazer isso, mas eu estou fazendo isso por causa disso. E às vezes eu preciso até diminuir o ritmo para que aquilo ali não passe para ele, sabe? Porque ele precisa dar ordem. Eu preciso fazer isso, depois isso, depois isso. Então,
Gente, no geral, a gente passa pelas mesmas coisas, tá? Enquanto você já limpou tudinho, já organizou tudinho, ele ainda está parado lá naquela única coisa. Tem as exceções, em tudo tem as exceções, mas o normal é isso, né? A gente vai conseguir fazer mil coisas, e porque eles são movidos a resultados, solucionar problemas em ordem, eles vão conseguir fazer uma coisa por vez. Então, se a gente quer conversar com esse amigo, com esse marido, para ele virar realmente nosso amigo e ter uma amizade, e a gente está revendo as bases da amizade, a gente precisa entender que a gente é diferente, o cérebro é diferente, a gente pensa diferente, as prioridades são diferentes, né? Tem uma coisa engraçada que acontecia comigo, bem tarde da noite, quando meu marido estava bem esgotado, na hora que eu resolvia conversar alguma coisa com ele, ele dormia. Gente, nós mulheres, para dormirmos, precisamos às vezes de um ritual, sabe? A gente precisa de um, sabe? Ir apagando as luzes, não sei o quê, e tarará, e ler um livro, não sei o quê. Bom, tirando aquele dia que a gente está estourado também. Mas, enfim, o homem, por ele não ter necessidade de segurança como nós precisamos, a gente simplesmente precisa estar sempre, constantemente buscando segurança. O homem, ele se sentir seguro não é a prioridade. Então, ele, aonde ele estiver, ele dorme, sabe? É muito engraçado. Aonde estiver, ele dorme. Então, só que a gente leva para o drama. A gente já começa, não, ele tá, eu não sou interessante, a conversa é interessante, se ele, isso é desinteresse, sabe? Ele está fazendo pouco caso, né? Então, é é a diferença de que eles pensam e têm cérebros diferentes da gente. Essa coisa mesmo de fazer muita coisa, de pensar muita coisa, o meu marido, às vezes, numa mesa, assim, a mesa, estou eu lá com as meninas, ou com só a nossa filha mais nova em casa, a gente está à mesa, e aí tem hora que ele para e fala assim, gente, vocês mudaram de assunto? Porque agora não estou entendendo mais nada, porque a gente já falou de 300 coisas, né? Eles não têm essa capacidade de abarcar muita coisa. Então, a gente precisa entender que nós somos programadas, configuradas para buscar determinadas coisas que não estão no radar deles. Então, quando a gente está nesse processo aqui, né, a gente de buscar essa amizade que ela colocou ali, de realizar aquelas coisas tão lindas que ela fala, né, a gente vai precisar ter no coração uma disposição muito firme, sabe, de ter uns limites claros. Pedir muito ao Senhor, ai, Senhor, expande minha capacidade de amar, de amar esse homem, de ver, sabe, sabe, para a gente vencer aqueles momentos de dificuldade em que a gente não consegue estar nem tanto admirando mais aquela pessoa, sabe? A crítica está fácil, a gente está versada naquilo que a gente não tem recebido, sabe? E a gente já colocou muito na perspectiva de que ele não faz é porque ele não gosta, né? Eu não tenho recebido porque ele não gosta de mim. Se ele gostasse de mim, ele fazia. Ele sabe que eu preciso, porque nós, mulheres, gente, nós, por essa necessidade de estar sempre buscando a segurança, né? A segurança, a conexão, nós estamos sempre checando, né? Então, se a conexão está certa, né? Ele me ama, ele está me amando, ele deixou de me amar, e os homens não têm essa necessidade de ficar checando o quanto que eles são amados. Eu passei um tempo também, sabe? Hoje é o dia dos meus erros. Eu passei há muito tempo atrás, eu fazia muito isso. Amor, você me ama? Você me amava assim quando você estava trabalhando muito? Amor, você me... Aquelas perguntas, sabe? Você me ama mesmo? O que você ama em mim, sabe? Então, acho que todos nós já passamos por isso, mas, gente, a resposta do meu marido sempre foi a mesma: eu te amo, sempre te amei, sempre vou te amar. E a gente quer checar a demonstração, a insegurança, a necessidade da segurança, né? Os meus filhos estão seguros, se eu estou seguro. É algo que a gente está sempre. É uma questão primordial para a gente, mas os homens, enfim, eles não pensam como nós, né? Por eles fazerem o que eles têm feito por nós, o trabalho que eles fazem, a forma como eles se dedicam à família, isso é a maior demonstração de amor. Mas não é, né? Às vezes a linguagem de amor da gente também, isso tudo interfere, mas para os homens é muito tranquilo. Ele está com você porque ele te ama. Bom, uma outra coisa que a gente precisa também ter em vista nessa busca da amizade é que a gente nunca vai ter no homem uma amiga. A gente não vai ter no marido uma amiga, sabe, gente? Porque essa coisa toda que eu falei, eles não têm essa condição de conversar sobre mil coisas ao mesmo tempo, né? As críticas que a gente faz, eles são muito sensíveis à crítica, ao criticismo, né? Nós também somos, mas as mulheres normalmente pedem ajuda, aquilo que eu já falei que o homem não pede ajuda, nós pedimos ajuda. Então, nós somos totalmente diferentes, porque eles, mediante crítica, eles se fecham muito mais, e nós não.
né? Porque uma mulher pode falar até construtivamente, né? Para a gente mudar alguma coisa, a gente pede essas opiniões também, a gente pede, mas o homem ele vai se fechar, gente. E quando o homem se fecha, a gente cai no drama, porque a gente não vai conseguir aquilo que a gente tá falando, que ele já sabe, enfim, a gente vai estar linkando as coisas. E aquela instinto de proteção que eles fazem, a muralha que eles erguem, nós já vamos interpretar como falta de amor, e na verdade é um instinto de proteção que todos, de novo, tem as exceções, mas isso, segundo as pesquisas, né, o homem ele se fecha, né, para ele não se desgastar mais na briga, enfim. E, bom, só para vocês, eu me lembrei de, de uma história que eu ouvi, que essa questão da gente pedir coisas e o homem não acabar não fazendo, e como que a gente fica focado naquilo que a gente não está recebendo. Teve uma senhora que ficou casada há muito tempo, estava casada há muitos anos, e o cara nunca fazia o que ela queria. Aí um dia ela percebendo, algo que já acontecia, mas ela via que ele de vez em quando pegava um papelzinho, olhava, aí ela falava, que papelzinho é esse? Aí ele vai e fala, é a lista das coisas que eu tenho para fazer hoje. Aí ela fala para ele, vem cá, eu posso entrar nessa lista? Aí ele falou, pode. Gente, desde então, a partir disso, desse tempo, todas as demandas que ela tinha, todas as coisas que ela queria passaram a ser feitas. Então, e a gente, na posição dela, a gente, pelo menos, não é possível que vocês vão me deixar nisso sozinho, né? Eu ia falar, ele não faz porque ele esquece de mim, entendeu? Ele não faz porque ele não gosta de mim. E não, é porque simplesmente ele esquece, né? Tem muito homem mau? Tem. Muito não, tem alguns, mas como tem também mulheres, né? Mas como a gente reporta tudo, né? A gente leva muito para o pessoal, né? A gente leva isso para a insegurança, né? Que a gente sente. A gente está sempre checando, né, se os nossos afetos estão seguros. Isso é uma coisa que desgasta muito o relacionamento, porque para o homem ele já te ama e pronto, né? Mas indo agora aqui para o capítulo 8, ela vai falar sobre criar as oportunidades que a gente tem de se preparar diariamente, quando o homem chega e tal. Eu fazia isso muito. Faço ainda com o Marco, né? Ele gosta muito de pão. Eu gostava de deixar, sabe, na hora que ele ia chegar, deixar o pão saindo, assim, sabe? Saindo do forno. Gente, a alegria que ele sente. Ou ele chegar em casa e saber que tem uma macarronada. Ele pode ter ido ali, fazer alguma coisa que ele gosta. Gente, para o homem alimentado e com a intimidade em dia, eles são muito simples nesse sentido, né? Enfim, eles ficam muito alegres, é uma alegria imensa. O cuidado que ela fala para a gente ter esse cuidado, que a Tati também fala, esse cuidado, porque o homem é muito visual, então a gente se cuidar, eu creio que pode ser uma coisa bem assim, muito mínima, porque homem realmente eles não são muito de, você trocou de brinco, não sei o quê, é raro, né? Existe, mas é raro. Mas quando a gente mostra que todo esse cuidado, sem, né, não precisa exagerar, que todo esse cuidado que a gente tem em relação a ele, eles não são tão difíceis de agradar nessas questões, mas todo esse cuidado, até falam, né, que a mulher se veste para outra mulher, não para o homem, né? Mas às vezes eu falo assim, meu marido, enfim, ó, você lembra fulano estava ali com uma roupa, e quê? Que roupa? Não vai guardar essas coisas, né? Aí a gente, a mesma coisa, né? Meu marido gosta mais quando meu cabelo, eu tô sem maquiagem, qualquer coisa assim. Ele até elogia, mas eles gostam daquela coisa mais, né, ali nua e crua, né? Literalmente. Bom, então é muito bonitinho quando ela fala para a gente se preparar, fazer a mesa, é, enfim, fazer tanto aquelas coisas bonitinhas, né? Que tudo aquilo está demonstrando para ele o tanto que você se preocupa em ter tempo com ele. E isso é trazendo o homem para um nível de prioridade que, dependendo da fase que a gente está passando, a gente sabe assim, a prioridade ele já ficou lá atrás, né? Já nem sei onde é que está ele na fila da história, né? Mas aí ela vai e traz, né? Quando a gente está mostrando para ele que, puxa, agora você está mais aqui no meu radar, você está na prioridade, né? Quem não estava priorizando, começa a priorizar mais tempo de qualidade com o marido. E isso vai fazer uma diferença gigantesca. O marido, quando ele se sente honrado, sabe? Colocado num lugar de honra. Gente, esse homem é assim. Vocês vão ver. Quem já experimentou, depois conta aí. É uma coisa incrível. Como a gente recebe de volta, sabe? Eles ficam sem saber o que fazer para nos agradar. Normalmente eles têm isso, né? Eles buscam nos agradar. Só nas fases mais difíceis que, enfim, é desgastante, então a coisa perde um pouco, né? Mas eles dão imenso valor ao respeito, imenso valor ao respeito.
A gente dá muito valor a demonstrar amor por eles, né? Então, eu fiz isso, não sei o quê. Eu tento ser assim, eu tento ser assado, mas quando você demonstra respeito, todas as demonstrações de respeito que você possa dar para eles, gente, isso é aquilo que eles ficam assim, sabe? Que não cabe em si, né? Bom, aí só voltando, ela fala sobre elogio, né? A gente tem que aprender a elogiar mais, agradecer mais, a cobrar menos, eu sei. Eu sei que às vezes, muitas vezes a gente está cansada, mas a gente precisa aprender. Pedir ao Senhor nos ajude a nos controlar para que a gente seja gentil, carinhosa. Para isso, a gente precisa se preparar em oração mesmo, como ela fala. Por quê? Pedir, Senhor, me orienta se hoje é o dia que eu preciso falar isso, se hoje é o dia que eu vou conseguir colocar esse assunto. É um assunto, gente, não são muitos assuntos, é um assunto, sabe? Mas que o holofote esteja em mim. Na minha igreja tem um curso que chama Casados para Sempre, em que, quando a gente começa o curso, o pessoal já fala, os líderes da liderança, né? O holofote está em você. Então, o holofote está na gente. Quando o holofote está na gente, a gente precisa perceber o que a gente precisa. Eu preciso de quê nesse relacionamento? E, normalmente, a gente colocar, sabe, com essa delicadeza, com essa gentileza, com esse cuidado, eu preciso de X, sabe? Eu preciso contar uma coisa rapidinha, que eu escutei uma autora famosa americana contando sobre, que ela fala sobre essa coisa da necessidade dessa clareza, e que ela falava que ela precisa muito de paciência, e ela queria ser uma mãe paciente. E é tão interessante que ela elencou que tipo de mãe que ela gostaria de ser. Paciente. Então, só que ela entendeu que, para ela ser paciente, ela precisa dormir. E aí ela educou todo mundo em casa, ela colocou para todo mundo, para os filhos, para o marido, eu preciso de dormir. Então, se eu não dormir X horas, o negócio vai dar ruim. Eu sei que é muito complicado para mães que hoje estão, o sonho de consumo é dormir, né? Aí a gente tenta negociar lá com o marido, fala, hoje você dorme, amanhã eu durmo, e vamos fazer valer isso aqui para que eu fique bem, e eu ficando bem, todo mundo vai sobrar para todo mundo, benesses para todo mundo. E aí ela fala que um dia ela escutou de manhã cedinho, ela acordando, os filhos falando, mamãe tá dormindo, deixa ela dormir, que quando ela dorme, ela fica melhor. Então, assim, você deixar isso tão claro, isso ser tão claro para você, e às vezes a gente quer tantas coisas, e às vezes a gente precisa de ter uma clareza quanto às nossas, aquilo que a gente quer ser e as necessidades que a gente tem, e como que a gente pode solucionar isso. Às vezes você está precisando de outra coisa, você está precisando se cuidar mais no salão para se sentir bem porque você gosta, você está precisando que a casa fique mais organizada, enfim, eu não sei. Você está precisando ser uma pessoa mais de oração, porque a oração faz isso assim, assim com você. O que você precisa para ser um ser humano melhor? E como que você pode solucionar isso? Né? Qual a solução que você também traz para isso? Para ser colocado na hora de uma conversa, né? E, gente, eu quero só deixar, já está muito longo, mas é para você, sabe, entender que, quando você conseguir colocar esses capítulos aqui, que foram de práticas e práticas e práticas em dia, sabe? Você começar a ir, mesmo que seja desafiador, sabe? Você conseguindo colocar, você vai ver que você vai ter um homem que vai sabe, te retribuir muito, a partir do momento que ele se sente valorizado, que ele se sente amado, que ele se sente aceito, que ele se sente aceito. Eu sei que é muito difícil, né? Mas eu gostaria que vocês se sentissem muito, 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 muito amadas, primeiramente por Deus. E também por esse marido que está aí, sabe? Muitas vezes tosco, muitas vezes incompreensível para a gente, sabe? Meu Deus, de novo, o que esse homem está fazendo, sabe? Mas, sabe, ele está aí. E ele pode ter já entrado num processo de se resguardar, de estar meio fechado ou não, se vocês estão passando por épocas boas, né? Mas vamos colocar em prática, porque vocês merecem, sabe? Se sentir não só amadas pelo nosso Deus, por Deus, mas se sentir plenamente amadas por esses maridos que estão aí. E vocês vão ver que os filhos também, né? Eles vão se sentir muito em paz, vendo os pais em paz, né? Você vai ver que esse homem ele é capaz de matar um leão todos os dias por sua causa e pelos seus filhos, sabe? E esse é um homem que te ama, com esses defeitos que ele tem, com esses limites que ele tem, né? Mas que vocês podem, né? Colocando em prática muito do que esse livro está nos pedindo,
Porque a gente já deu certo na minha família, na minha vida, e eu tenho certeza que vai dar certo, deu na casa de tanta gente, vai dar certo na casa de tantas mulheres, e vai dar certo na casa de vocês também. Porque Deus é que vai nos capacitar, gente, a dar esses passos. Sabe? Como o registro precioso da Juliana. Que como Deus nos capacita, sabe? A vencer, a servir, a vencer a nós mesmos, sabe? Até as nossas dores, as coisas que a gente tem ainda como demanda, mas que o Senhor nos ajuda, sabe? Ele nos dá paz, ele nos dá serenidade. E essa disposição firme que a gente precisa ter para agir, sabe? A gente precisa agir, colocar em prática. Nem que seja, sabe, não, as 9 coisas. Vamos começar por uma e depois nós vamos de novo. Não vamos desanimar, sabe? Dos pequenos, os pequenos começos, os primeiros passos, sabe? Que o Senhor nos dê, né? É toda essa capacitação para que a gente viva esse céu na terra nos nossos casamentos, que é possível ser muito feliz e se sentir muito amada. Em nome de Jesus. Beijo.